Confusões frequentes tiram o sossego de moradores próximos a centro de acolhida em São Paulo. Os comerciantes aqui da região também reclamam. Por medo de represálias, eles preferem não gravar entrevistas, mas dizem que os pequenos furtos e assaltos na região são frequentes. O Ministério Público pediu a quebra de sigilo de 6 empresas suspeitas de envolvimento na compra de elogios a candidatos petistas no Twitter. Temer diz que estuda distribuir senhas na fronteira com a Venezuela para limitar a entrada de refugiados no país. Começou hoje aqui em São Paulo a 7ª edição da Design Weekends, com várias atrações de graça. E você acompanha essas? Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já. 9 de setembro, 6 da tarde. Em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018, entre os candidatos à presidência da República. Conheça as propostas e promessas que podem afetar você e sua família e faça uma escolha consciente. Debate 2018, 9 de setembro, 6 da tarde. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nicodemo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Ser elegante é seguir padrões ou ignorá-los. No Todo Seu de hoje, você vai descobrir como o seu estilo de roupa influencia no seu estilo de vida. Cristina Padiglione revela as polêmicas que estão rolando na TV. No nosso musical, receba um astro da country music que conquistou a América, Jesse Lee Jones. Maybe I didn't hold you all those lonely times. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Fica comigo, tô aqui te esperando. Vem. You were always on my mind. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público Eleitoral pediu hoje à Justiça a quebra de sigilo fiscal de 6 empresas envolvidas no caso da compra de conteúdo remunerado no Twitter por lideranças do PT no Piauí e no Paraná. Para o procurador Bruno Nominato, a suposta compra de influenciadores digitais pelo PT pode configurar infração eleitoral. A legislação só prevê o impulsionamento remunerado de notícias a partir de serviços oferecidos pelas próprias redes sociais, o que não é o caso dos aplicativos criados pelo deputado federal petista Miguel Correia, candidato ao Senado em Minas Gerais. A Procuradoria Mineira pediu a quebra do sigilo fiscal de 6 empresas envolvidas no esquema. O MP também solicitou que a Apple Store disponibilize a lista de todas as pessoas que usaram e baixaram o aplicativo O Brasil Feliz de Novo, utilizado para propagar conteúdos favoráveis aos petistas nas redes sociais. A intenção é saber quais dos candidatos petistas foram beneficiados pelo esquema,
que a princípio teria favorecido o atual governador do Piauí, Wellington Dias, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, candidata a deputada federal no Paraná, e Luiz Marinho, que concorre ao governo de São Paulo. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal liberou hoje para o Ministério Público de São Paulo as provas que envolvem a Dersa em contratos superfaturados no Estado durante as gestões do PSDB. O despacho de Edson Fachin atende a um pedido feito pelo próprio Ministério Público Paulista, que investiga o pagamento de propina a empregados da Dersa em obras rodoviárias de São Paulo durante os governos de José Serra e Geraldo Alckmin, ambos do PSDB. Os alvos da investigação são as obras do Rodoanel de São Paulo e na rodovia Carvalho Pinto. Os contratos investigados chegam a 191 milhões de reais. As suspeitas dos promotores é que a Odebrecht e outras construtoras teriam pago vantagens indevidas a diretores da Dersa para obtenção de vantagens nesses contratos. Um dos alvos é o ex-diretor Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, que comandou a área de contratos da estatal paulista na gestão de José Serra. Ex-executivos da Odebrecht confessaram repasses de dinheiro a campanhas políticas de tucanos a pedido de Paulo Preto, por meio de Caixa 2. Procurado, o PSDB diz que desconhece o processo e os fatos nele narrados e ressalta que as campanhas do partido foram realizadas dentro dos limites da lei. Hoje, os candidatos à presidência da República cumpriram a agenda de campanha no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Brasília. Jair Bolsonaro, do PSL, esteve no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em cima de um carro de som, disse que tem um vice cabra macho. O colega de chapa é o general da reserva, Hamilton Mourão. Bolsonaro disse que na campanha não será um Jairzinho paz e amor e afirmou que o país está cansado do politicamente correto. Geraldo Alckmin, do PSDB, participou pela manhã de evento na Confederação Nacional da Agricultura, em Brasília. Na capital federal, prometeu enviar ao Congresso reformas logo no início da gestão, caso seja eleito. E com um aceno ao agronegócio, voltou a defender o porte de armas para quem mora na área rural. A candidata da Rede também esteve no evento da CNA em Brasília. Marina Silva disse que os empresários do agronegócio não precisam ter medo da candidatura dela e afirmou que o setor contribuiu para diminuir a crise econômica. Ela voltou a afirmar que distribuir a arma para a população não vai resolver o problema da segurança. Ciro Gomes, do PDT, participou de caminhada no Mercado Central de Belo Horizonte. O pedetista chamou de estúpidas as políticas econômicas adotadas nos governos Temer e Dilma e elevou o tom contra o adversário Jair Bolsonaro. O chamou de Hitlerzinho tropical e disse que quer manter distância dos eleitores do candidato do PSL. Anote as datas dos debates eleitorais na TV Gazeta, em parceria com o Estadão, Jovem Pan e Twitter. Os candidatos a presidente da República vão se enfrentar no dia 9 de setembro, domingo, a partir das 6 da tarde. E os candidatos a governador do estado de São Paulo vão se enfrentar no dia 16 de setembro, também um domingo, também a partir das 6 da tarde. Você já pode mandar suas perguntas em vídeo no Twitter para os debates com a hashtag GazetaEstadãoJP. O presidente Michel Temer fechou acordo com o Supremo para reajustar em 16,38% o salário do judiciário. A partir do ano que vem, os rendimentos dos ministros passarão de R$ 33.700 para R$ 39.200. A decisão foi tomada após o judiciário convencer Temer de que os gastos do governo com o aumento seriam compensados com o fim do auxílio moradia, que custa R$ 4.700 para cada juiz e seria incorporado no novo salário. O gasto extra total, com a folha de pagamento dos servidores do Executivo a partir do ano que vem, será de R$ 6.900 bilhões. E esse é o assunto agora do comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao assumir o trono, Temer prometia tirar as contas públicas do vermelho. Falava em recolocar o país nos trilhos. Há 4 meses do fim do mandato, comanda um trem fantasma. Entregará ao sucessor, entre outras almas penadas, uma cratera fiscal de 139 bilhões para 2019.
Com os cofres no osso, Temer desistiu de congelar os reajustes salariais do funcionalismo. Pior, aceitou incluir no orçamento do ano que vem o aumento dos contra-cheques do judiciário. Caótico, o governo Temer promoveu nas pegadas do impeachment de Dilma Rousseff uma farra salarial. Numa madrugada de junho de 2016, sob aplausos do Planalto, a Câmara aprovou 14 projetos com aumentos para 38 carreiras de Estado. Dizia-se na época que os mimos, mais de 50 bilhões até 2019, tinham sido negociados por Dilma e já estavam computados no rombo fiscal. A equipe econômica tentava agora levar ao freezer o pedaço do reajuste dos servidores previsto para o ano que vem, coisa de 6,9 bilhões. Temer parecia concordar, mas decidiu tratar uma verba pública inexistente como se fosse dinheiro grátis. Liberou os reajustes sob o argumento de que cabe ao sucessor evitar o descarrilamento do trem fantasma. Michel Temer apertou o botão de dane-se. Boa noite. O Ministério Público diz que ex-secretário de Fernando Haddad do PT recebia mensalinho de empreiteira investigada na Lava Jato. Segundo a promotoria, José de Filipe Júnior recebeu R$200 mil de propina da UTC quando era secretário de Saúde na gestão Haddad. Foram 6 parcelas entre 2013 e 2014, o que fez o Ministério Público classificar os pagamentos como mensalinho. Ricardo Pessoa, dono da empreiteira, afirma que a intenção era abrir portas no governo petista e, por isso, teria pago em troca, por meio de Caixa 2, uma dívida de R$2.600.000 da campanha de Haddad, a pedido do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Fato pelo qual o ex-prefeito também é alvo de 2 inquéritos por improbidade administrativa, um na Justiça Eleitoral e outro na área civil. Filipe Júnior foi tesoureiro das campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010, além de prefeito de Diadema. Foi também deputado federal e estadual por São Paulo. Ao todo, José de Filipe Júnior teria recebido da UTC R$750 mil desde 2010, a maior parte antes de integrar a equipe de Haddad. Era um motorista de Filipe que retirava os valores no escritório da empreiteira. João Henrique Orne disse em depoimento que carregava o dinheiro em sacolas e mochilas, que entregava ao patrão sem saber o que tinha dentro. Em março de 2016, Filipe Júnior disse à Lava Jato que o motorista dele ia buscar brindes na UTC. Se condenados por improbidade administrativa, Filipe, Haddad e os demais investigados podem ter de ressarcir os cofres públicos, ter os bens bloqueados e ainda perder os direitos políticos. Haddad, que é candidato a vice na chapa de Lula, disse hoje que desconhece os pagamentos ao ex-secretário dele. A defesa de Filipe Júnior afirma estranhar a ação no período eleitoral, quando o petista tentará se eleger deputado federal, e negou qualquer tipo de irregularidade por parte do ex-parlamentar. E agora vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo paulista. Paulo Scaff, do MDB, esteve na cidade de Suzano e Mogi das Cruzes. Na região metropolitana do estado, visitou unidades do SESI e fez corpo a corpo com os eleitores. Em entrevistas, disse que, se eleito, vai retomar presídios que estão privatizados por facção criminosa e defendeu a revisão de leis e direitos como as saidinhas. João Dória, do PSDB, cumpriu a agenda na região da Baixada Santista. Ele visitou as cidades de Santos e São Vicente. Ao responder às propostas sobre desemprego, criticou o PT, disse que o governo Dilma e Lula deixou como legado 14 milhões de desempregados no país e 5 milhões só em São Paulo. Márcio França, candidato à reeleição pelo PSB, visitou Campinas e São Caetano do Sul, no ABC. Contestado pela falta de remédios nas farmácias populares em algumas cidades do interior, França admitiu o problema. O governador afirmou que já deu ordem para que os medicamentos sejam comprados. Luiz Marinho, do PT, esteve no interior do estado. Visitou as cidades de Votorantim e Sorocaba. Questionado sobre casos de corrupção no PT, disse que, se for eleito, vai criar uma controladoria para evitar esse tipo de coisa no governo. E criticou os preços dos pedágios paulistas. Disse que são excessivos e caros.
O ex-secretário de governo de Sérgio Cabral, no Rio, Carlos Miranda, declarou à Justiça Federal que o atual governador fluminense, Luiz Fernando Pezão, do MDB, guardou mais de R$1 milhão recebido de propina com um empresário de confiança. O dinheiro teria saído de contratos superfaturados de obras de pavimentação nas estradas do sul fluminense. A propina, segundo Carlos Miranda, era uma espécie de prêmio pago ao atual governador durante a gestão Cabral e foi entregue a um emissário de Pezão por ele mesmo, Carlos Miranda, a mando do próprio governador. Em nota, Pezão diz desconhecer os fatos narrados e rechaça com veemência mentiras e supostos atos ilícitos que envolvam o nome dele. A população brasileira não para de crescer e, segundo o IBGE, São Paulo continua no posto de cidade mais populosa do país. São mais de 12 milhões de habitantes. Somos 208 milhões e meio de pessoas no Brasil, quase 1 milhão a mais do que no ano passado. E desde 2010 tem sido assim. A população por aqui só cresce. Essa é a mais nova estimativa feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que prevê também que chegaremos a 233 milhões de pessoas em 2047. E só a partir daí começaremos a ter números menores. Hoje, a idade média do brasileiro é de 32 anos, mas estamos envelhecendo. E a projeção é que no futuro próximo tenhamos mais idosos do que crianças vivendo no país. 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060. As projeções podem ajudar com políticas públicas, mas os dados de hoje são a base para o governo dividir as verbas para estados e municípios. Se a população cresce, a maior concentração está em São Paulo. De cada 5 habitantes, 1 vive aqui. Os outros 2 estados mais populosos do país juntos, Minas Gerais e Rio de Janeiro, não somam o número de pessoas que vivem em terras paulistas. São mais de 45 milhões de pessoas. Só aqui na capital, somos mais de 12 milhões. E aqui perto também há grandes concentrações com mais de 1 milhão de habitantes em algumas cidades, como Guarulhos e Campinas. No outro extremo, a cidade em que mora menos gente fica em Minas, é a Serra da Saudade, com apenas 786 habitantes. E os estados menos populosos estão no norte, Roraima, Amapá e Acre, todos com menos de 1 milhão de pessoas. Bem, sendo São Paulo a cidade mais populosa, como acabamos de ver, acabamos tendo também muitos problemas. Moradores do centro de São Paulo reclamam do barulho feito durante a madrugada em frente a um centro de acolhida da prefeitura. É madrugada e um bate-boca na rua desperta os moradores dos prédios. A briga dura vários minutos. Segundo relatos de moradores que preferem não se identificar, isso acontece praticamente todas as noites. Agora, diariamente, essa confusão são eles, a gente sempre vê as mesmas pessoas. Eles cantam, eles gritam, eles xingam, muitos palavrões. As confusões são em frente a um centro de convivência para adultos em situação de rua da Prefeitura de São Paulo. Alguns usuários montaram uma espécie de acampamento na calçada da rua Riachuelo, região central da cidade. O lugar fica atrás da Faculdade de Direito da USP, no Largo do São Francisco, a 100 metros da sede do Ministério Público e próximo da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Quando o dia amanhece, os ânimos se acalmam, mas outros problemas surgem. Consumo de droga na calçada o dia inteiro. Nossa equipe flagrou quando um homem acende um cigarro, aparentemente de maconha, e fuma tranquilamente. Os comerciantes aqui da região também reclamam. Por medo de represálias, eles preferem não gravar entrevistas, mas dizem que os pequenos furtos e assaltos na região são frequentes. Os moradores afirmam já ter procurado a ajuda da Prefeitura e da Polícia Militar para tentar acabar com esses problemas, mas até o momento nada foi feito. A gente chama a polícia, eles vêm, só que acabam levando, mas eles voltam para a rua. Já conversei, já tentei e o prefeito regional não deu atenção. Nós tentamos gravar entrevista com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, mas eles preferiram responder por telefone e disseram que não há o que fazer em relação à violência por se tratar de uma questão de segurança pública. Agora à noite, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social disse que acompanha os moradores de rua no entorno do abrigo desde 2014, mas que eles são resistentes à acolhida.
Também tentamos gravar a entrevista com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas o órgão preferiu responder por meio de nota. O texto afirma que policiais militares realizam um patrulhamento constante na área citada e que houve redução de quase 40% no número de furtos e roubos na rua Riachuelo. Diz ainda que a Polícia Civil faz o combate e a investigação de crimes relacionados ao tráfico de drogas na região. 24 horas após assinar o decreto que autoriza a atuação do Exército na fronteira entre Brasil e Venezuela, o presidente Michel Temer declarou que o governo estuda distribuir senhas para limitar a entrada de refugiados no país. O decreto que autoriza o uso das Forças Armadas no reforço da segurança em Roraima, assinado ontem no Palácio do Planalto, dá poder de polícia aos militares que vão atuar numa faixa de 150 quilômetros entre Brasil e Venezuela até o dia 12 de setembro. Vencido o prazo, o ato presidencial poderá ser renovado. A governadora de Roraima, Sueli Campos, disse que o decreto do governo Michel Temer é insuficiente e chega tarde, já que o ponto alto da crise entre venezuelanos refugiados e brasileiros moradores da cidade de Pacaraima aconteceu há mais de 10 dias. Ela disse que a segurança na região está controlada, mas que o Estado ainda precisa de ajuda para atendimento social e de saúde aos refugiados e também à população do Estado, que está entre as mais pobres do país. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco hoje de manhã, o presidente Michel Temer declarou que outras medidas estão sendo tomadas para tentar conter a crise. Outra providência que talvez venha a ser tomada, ontem pelo menos foi objeto de conversações, é que entram 700, 800 por dia. E isso está criando problemas até para vacinação, para organização. Eles pensam em, quem sabe, colocar senhas, né? De maneira que entre 100, 150 ou quanto ser 200 por dia, e cada dia entra um determinado número, para organizar um pouco mais essas entradas, né? Segundo o IBGE, a entrada de venezuelanos no Brasil cresceu mais de 3.000% entre 2015 e 2018. Oficialmente, o país já tem quase 31 mil imigrantes do país vizinho vivendo legalmente por aqui. Em 2015, eram apenas 3 mil. Cerca de 10 mil refugiados chegaram ao Brasil só este ano, cruzando a fronteira em Pacaraima. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje que os venezuelanos foram atraídos pelo canto da sereia e encontraram racismo, desprezo, escravidão e perseguição econômica nos países vizinhos. Maduro pediu que os refugiados parem de lavar privadas em outros países e voltem à Venezuela para ajudarem na reconstrução da nação. Em nova troca de farpas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China espionou os e-mails da democrata Hillary Clinton. Sem apresentar qualquer prova, Trump afirmou que informações confidenciais de quando Hillary trabalhou na Casa Branca foram obtidas pelos chineses de forma ilegal. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que as acusações de Trump não representam nada de novo e que se opõe firmemente a ataques pela internet e o roubo de segredos. O uso de um e-mail pessoal por Hillary durante a administração Obama já foi investigado pela Justiça dos Estados Unidos e usada por Trump na campanha pela Casa Branca. O republicano disse que Hillary colocou o país em risco e queria colocá-la na cadeia por isso. Nada ilegal foi encontrado e o caso foi arquivado. O pessoal de campanha de Trump é investigado sob acusação de ter tido a ajuda da Rússia, que invadiu computadores do Partido Democrata para favorecer Trump. Em Nova York, a Times Square ficou ainda mais cheia hoje depois que milhares de abelhas invadiram a praça. O enxame se concentrou no carrinho de cachorro-quente. Segundo a divisão de apicultura da Polícia de Nova York, criada especialmente para lidar com esse tipo de incidente, entre 15 mil e 20 mil abelhas atrapalharam a vida de quem passava pela praça. Incidentes como esses são comuns na cidade, segundo a polícia, porque alguns hotéis e moradores da cidade usam colônias para produzir seu próprio mel no telhado dos prédios. Ninguém ficou ferido e as abelhas foram retiradas com um aspirador especial. Elas serão soltas em outra área da cidade.
Que medo. Que susto. Bem, hoje foi mais um dia de sol para os paulistanos. Chegou a fazer 27 graus. Bem, agora aqui na região da Avenida Paulista continua quente. E não faz 20 graus, faz 20 graus. Perdão, Luciana. Imagina. E não vai parar de esquentar não, viu? Até o final de semana as temperaturas devem chegar na marca dos 30. É isso mesmo, Mariana? É isso mesmo, essa grande massa de ar seco que predomina sobre todo o estado faz as temperaturas dispararem nesses próximos dias e só no domingo que deve chover por aqui. Olha, nessa próxima madrugada, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima amanhã à tarde em torno dos 29 graus. E já com o pé no fim de semana, vamos ter 30 graus na sexta-feira e 31 graus no sábado. Começou hoje aqui em São Paulo a 7ª edição da Design Weekend. Até domingo serão mais de 300 eventos, a maioria de graça em vários pontos da cidade. Um dos endereços de maior concentração de atividades é a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, na Zona Oeste, famosa pelas lojas de arquitetura e decoração. Uma rua mobilizada para divulgar o design brasileiro. Nesta loja, os objetos à venda foram todos guardados. No lugar, artistas foram convidados a fazer móveis como se fossem pacientes em um hospital. Tem cadeira esperando o bebê no ultrassom e essas outras na espera da emergência piscam para o público. A Lu organiza excursões pela Alameda Gabriel Monteiro da Silva só para aproveitar as mostras do evento que está na 7ª edição. O consumidor final também tem que estar aqui com a gente, porque é para eles que nós trabalhamos. Então nós trazemos também o nosso cliente para que ele também conheça todas essas tendências, essas inovações, né? Que a gente está vendo tanta coisa bacana. Esse ano realmente está um arraso. A loja de tapetes também está com cara de galeria de arte moderna. Mandou fazer arasos, tapetes feitos à mão para serem pendurados nas paredes. Edições limitadas, inspiradas em obras de artistas como Di Cavalcante e Tarsila do Amaral. A exposição está sendo pendurada como se fosse um varal do nosso quintal, para entender que é arte, ou como é arte, como se faz arte e por que um pode adjudicar que uma seja mais cara, mais pobre, mais rica ou mais importante. Artistas e arquitetos brasileiros também são homenageados nesta outra exposição na mesma rua. Biombos fazem referência aos jardins de Burle Marx. A espreguiçadeira tem as curvas dos desenhos de Oscar Niemeyer. Até domingo, o público vai poder visitar quase 300 atrações diferentes em mais de 130 pontos de São Paulo. O design está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. Está, por exemplo, nas nossas roupas e até mesmo nos móveis da nossa casa. Pensando nisso, a Design Weekend convidou 3 artistas e influenciadores digitais para montar cenários interativos para outra situação muito presente no nosso dia a dia: as nossas selfies. A Fancast é um evento itinerante com cenários para fotos nas redes sociais. Ele está em cartaz no Jardim Pamplona Shopping. Os ingressos custam R$50. Entre os 24 cenários, 3 foram desenvolvidos para a Semana de Design. Eu queria um dos tapetes, mas sabe quanto custa? Varia entre 15 a 60 mil reais, então não é para todo mundo. É melhor ficar com o nosso capacho. O que a gente tem lá, pois é. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Até amanhã, Luciana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Fon Todo Seu. Até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em hora do voto, Maria Lídia entrevista o candidato ao Senado pelo PSL, Major Olímpio. Assista agora, Todo Seu.